Fala, família Barrados! Vamos para os palpites para a 16ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 15ª rodada. Editor, põe na tela. Vascão contra Mengão. Palpite 2-0 para o Flamengo. Resultado do jogo: 2-1 para o Flamengo. Acerto de vencedor. Coxa contra Fortaleza. Palpite 1-0 Fortaleza. Placar 0-0 e o primeiro erro. Palmeiras contra São Paulo. Palpite 2-1 Palmeiras. Placar 2-0 São Paulo. Segundo erro. Atlético Mineiro contra Goiás. Palpite 4-0 Galo. Placar 3-0 Galo. Mais um acerto de vencedor. Fluminense contra Bahia. Palpite 2-1 Flusão. Placar 1-0 Fluminense. Mais um acerto de vencedor. Santos contra Grêmio. Palpite 2-0 Santos. Placar 2-1 Santos. E mais um acerto de vencedor. Sport contra Botafogo. A aposta foi no Sport. 2-1 para o Sport. Mas o resultado deu 2-1 para o Botafogo. E mais um erro para mim. Atlético Goianiense contra Red Bull. Palpite 2-1 Atlético Goianiense. Placar 2-1 Atlético Goianiense. Acerto cravado. Ceará contra Corinthians. Palpite 2-0 Ceará. Placar 2-1 Ceará. Mais um acerto de vencedor. E fechando a lista, Inter 3-0 foi o palpite. O placar 2-1 para o Inter. Mais um acerto de vencedor. Fechando a lista, então, foram 6 acertos de vencedor, 1 acerto cravado e apenas 3 erros. Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. 6 acertos de vencedor, 1 acerto cravado e só 3 errozinhos. Vamos confiantes para a 16ª rodada. O desempenho melhorou e vamos para a 16ª rodada cheio de confiança. Então, editor, roda a vinheta. É a chance do Palmeiras se reabilitar no campeonato. Vem de 2 derrotas seguidas, mas tem muito mais time que o Coxa, apesar das reclamações aí do Luxemburgo, que quer mais jogadores no elenco do Palmeiras. Mas vai dar Palmeiras. Palmeiras 3-0, uma vitória tranquilíssima. 3-0, Palmeiras. O Grêmio ainda não conseguiu decolar no Brasileirão. Foi a promessa aí do Renato Gaúcho, mas até agora não decolou. E o Botafogo sim. O Botafogo vem crescendo no Brasileirão. Já passou, inclusive, o próprio Grêmio na tabela do Brasileirão. Mas os dois são os times dos empates. O Botafogo com 9 empates, o Grêmio com 8. Então, nada mais justo do que apostar no empate entre Grêmio e Botafogo, 1-1. Apesar do Atlético Goianiense vir de 2 jogos aí sem perder, 2 vitórias seguidas, não tem como apostar que o Santos perca ou empate esse jogo. O Santos vence, o Marinho voltou e com o Marinho em campo é certeza de gol. O Marinho tá voando demais. Eu aposto no Santos, uma vitória também tranquila para cima do Atlético Goianiense. Santos 3-1 para cima do Goianiense e vai ter gol do Marinho. 2 times em fase terrível, mas o Corinthians consegue ser pior do que o Atlético Paranaense. O Corinthians não consegue se encontrar no Brasileirão. Trouxe agora o Wagner Mancini. Vamos ver o que muda, se melhora ou se piora. Mas eu aposto no Atlético Paranaense jogando em casa. 2-0, Furacão. O Galão da Massa voltou a vencer, ganhou do Goiás. Era obrigação do Galo ganhar do Goiás também, se quisesse realmente competir pelo título do Brasileirão. Ganhou
e agora enfrenta o Fluminense, que vai fazendo aí uma das suas melhores campanhas nos últimos anos no Brasileirão, o time do Fluminense. Eu acho que vai ser um confronto bem interessante, mas vai dar Galo. Galo 2-1, ainda mais jogando lá no Mineirão, vai dar Galo. Eu esperava muito mais do Sport contra o Botafogo. Jogou boa parte do tempo com um jogador a mais e mesmo assim acabou perdendo. E agora tem uma dura missão contra o Inter do Galhardo. O Galhardo tá mitando, tá voando e vai dar a vitória para o time do Inter. Inter 2-0 para cima do Sport, que vem de 2 derrotas seguidas. Tem que se cuidar o time do Sport. O Flamengo, antes de enfrentar o RB, vai pegar o Goiás pela 11ª rodada, que foi um jogo adiado, vai acontecer nessa terça-feira. O dia que eu tô gravando esse vídeo, então, eu tô gravando antes do jogo contra o Goiás. Mas, contra o RB, eu espero um jogo tranquilo para o Flamengo, mesmo com reserva, com sub-20 ou titular. Vai dar Flamengo. Flamengo 1-0, porque pode ter desfalques, mas dá Flamengo 1-0. O time do Goiás é muito ruim. 3 derrotas seguidas, é muito fraco o time do Goiás. Então eu aposto no Bahia. O Bahia não fez um mau jogo contra o Fluminense, acabou perdendo com um gol de pênalti do Nenê, mas não jogou mal assim contra o Fluminense. Vai dar Bahia 2-0 para cima do Goiás. O jogo entre Vasco e Fortaleza foi adiado e o jogo entre Ceará e São Paulo também foi adiado. Então, esses são os palpites para a 16ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem. É muito importante pra gente. Valeu, fui, fiquem com Deus, tchau!